Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A ação de graças pela fé da igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no poder do Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vós, faze-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperastes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. A verdadeira pregação da palavra. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Pois, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Nem buscamos glórias de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes, nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos preguemos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes, assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos, e instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama a seu reino e glória. A igreja deve acatar a palavra. Por isso, nós também,
sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo ela é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos judeus, os quais mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida de seus pecados, mas a ira caiu sobre eles, afinal. O amor de Paulo pelos discípulos. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o nosso rosto. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura, não o sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Capítulo 3. Paulo envia Timóteo em missão. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havia de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Timóteo retorna com boas novas. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós? Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Pois, que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé? Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Vivendo para adorar a Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais.
Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, mas os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O cristão deve agir com amor. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros, porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. A volta de Cristo e os crentes. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já dormem. Porquanto o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Cristo retornará em breve. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Revestir-se de Cristo e vigiar. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Como manter o fogo do Espírito?
Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-se-vos de toda espécie de mal. Oração pela vida integral da Igreja. E o Espírito de Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Pedido de oração e saudação final. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudações. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O testemunho da igreja. Sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé cresce grandemente e o amor de cada um de vós vai aumentando de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa de vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Pois é justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com destruição eterna ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho entre vós foi crido. Pelo que também sempre rogamos por vós, para que nosso Deus vos faça digno da vocação e cumpra todo o desejo de bondade e toda a obra de fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. O anticristo e o retorno de Jesus. Ora, nós vos rogamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, que não vos agiteis facilmente em vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada por nós, como se o dia de Cristo tenha chegado. Ninguém de modo algum vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus ou que recebe adoração, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, fazendo parecer que ele é Deus. Não vos lembrais de que eu vos disse essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado a seu próprio tempo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há agora um que o detém, até que seja retirado. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor consumirá com o fôlego de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. Esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça nos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça, fortalecidos para fazer o bem. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estais firme e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A oração de Paulo pelos crentes. E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Capítulo 3. Paulo pede orações aos irmãos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Advertência contra a ociosidade. Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Todavia,
não considereis como inimigos, mas admoestai-o como irmão. Saudações e bênção apostólica. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Essa saudação é de próprio punho de Paulo, o que é sinal em cada epístola. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.